mas em Frankfurt, gosta de dizer que no centro do ideal comunitário de vida está o reconhecimento das pessoas como livres e iguais. Portanto, liberdade e igualdade são as duas questões que estão intimamente ligadas, como nós vamos ver, ao problema do reconhecimento e, consequentemente, ao problema da tolerância. Agora, na modernidade, esse problema se tornou pura e simplesmente um problema central. E por quê? Por causa dos novos desafios que provêm de uma nova forma de organizar a vida social, a vida coletiva. E é o filósofo canadense Charles Taylor que levanta a questão para nós fundamental, para poder entender por que o problema da tolerância se tornou um problema central na sociedade moderna. Ele diz pelo seguinte: duas mudanças fundamentais aconteceram na modernidade e que justificam a tese de que a tolerância desde que o mundo se tornou, por assim dizer, moderno, o problema se tornou um problema fundamental. Primeiro, o colapso das hierarquias alicerçadas na ideia de honra. As sociedades antigas eram sociedades profundamente desiguais, e essa desigualdade era justificada pela própria constituição do ser humano. Há seres humanos mais dignos do que outros. Ou seja, os privilégios eram decorrentes do lugar que o ser humano ocupava na sociedade. A modernidade vai se contrapor radicalmente a isso e vai pôr a questão da dignidade do ser humano como uma questão central para se poder pensar as relações. Então, e essa dignidade é o fundamento daquilo que foi conhecido como o igualitarismo. Não há desigualdade possível entre os seres humanos em respeito à sua dignidade. Há funções diferentes, atividades diferentes, posses diferentes, mas a dignidade é a mesma. Não existe
ser humano precisa reconhecer seu próprio modo de ser humano e assim escolher e definir a sua identidade. É um problema que se tornou, nós vamos ver depois, fortíssimo nos dias de hoje. E já no século XVIII, diz Hegel, surgiu a ideia da autenticidade. O sujeito deve ser autêntico, deve se reconhecer a si mesmo como ele é, e ter coragem de se desenvolver, desabrochar suas potencialidades no mundo em que ele vive. Cada indivíduo tem que descobrir a sua maneira original de ser. E assim, a sociedade moderna é aquela em que cada indivíduo está legitimado para escolher o seu caminho, a sua forma de viver, a sua maneira de ser, o seu estilo de vida. E nós, então, hoje chegamos a uma situação que nós temos sociedades tremendamente pluralistas. O pluralismo já começou na modernidade. As sociedades modernas não são mais aquelas sociedades fechadas, que nós vamos discutir várias vezes aqui. O sentido de dizer o seguinte: havia uma única concepção dominante, hegemônica de ver o mundo, novamente transmitida pela religião, e isso era considerado uma evidência da qual ninguém podia fugir. Ora, quando caiu a ligação fundamental entre religião e vida social, da maneira que a religião deixou de dar as regras, dar a moralidade, oferecer às pessoas como obrigatório uma determinada maneira de ver o mundo e a vida, então nasceram sociedades pluralistas, onde há diferentes maneiras, sociedades extremamente complexas. Vocês podem imaginar um filme francês que de uma maneira a gente ri do começo ao fim, né? Uma bruxa fez lá um negócio e o camarada saiu do século XI e caiu no século XX. Então é um desastre ecológico. Ele vê um espanto. Passa um carro e diz: cadê os cavalos? Como é que algo se mostra entre cavalos puxando, etc. Quer dizer, realmente as sociedades antigas, que eram sociedades rurais, fundamentalmente rurais, o trabalho muito simplificado, repetido, praticamente certos modelos de trabalho que eram repetidos em todos os cantos. Hoje há uma pluralidade de trabalho, de profissões, a complexidade da vida. Então nós vivemos em sociedades profundamente diferentes das sociedades do passado. Então, o reconhecimento das diferentes maneiras de ser se tornou um problema absolutamente central desde o início da modernidade, se tornando cada vez mais difícil com a complexificação das sociedades. Então, nós vamos tratar aqui, em primeiro lugar, das questões que levaram a fazer que a tolerância se transformasse na modernidade num problema absolutamente central, sem o qual é impossível conviver em paz e tranquilidade na sociedade moderna. A primeira questão é essa mesmo do pluralismo. O que significa isso? O que significa pluralismo nas sociedades atuais? Com as palavras pluralismo e complexidade, os cientistas sociais querem mostrar as diferenças fundamentais. Já Max Weber, no começo do século XX, tratou a respeito da diferença entre as sociedades modernas e as sociedades ditas tradicionais. Quer dizer, a palavra tradicional aqui quer dizer aquelas sociedades onde a tradição constituía um elemento fundamental na vida. Então, as sociedades antigas, essas sociedades tradicionais, são consideradas pelos cientistas sociais atuais como um todo homogêneo, orgânico. E, ora, nessa sociedade moderna desapareceu a unidade de sentido da vida. Não é a mesma coisa para todo mundo hoje, para todos os segmentos sociais, para todas as esferas, o que é a vida.
quais são os valores fundamentais que devem marcar a vida humana. Nós temos, dizem os sociólogos hoje, diferentes horizontes simbólicos, diferentes universos simbólicos, diferentes sentidos a marcar a vida das pessoas. Então, isso significa dizer que agora os que discordam uns com os outros estão na mesma sociedade. Claro que antigamente, por exemplo, os europeus sabiam que existia um Oriente, que era muito longe, que as pessoas pensavam diferente, mas isso era tão longe que não causava problema. Hoje, em questão de segundos, nós nos damos conta do que está acontecendo no mundo. E vemos as mais diversas maneiras de ser, nas redes sociais, na televisão, rádio, redes digitais, tudo, de repente. Quer dizer, nós somos bombardeados diariamente por propostas de sentido de vida extremamente diferenciadas. Então, nessa sociedade com tanta diferença, diferenças radicais, porque o sentido da vida é algo que orienta a existência humana toda. Então não é uma coisinha qualquer, é o próprio rumo da existência que é diferente. Então, é óbvio que em sociedade dessa maneira, o risco de intolerância, de ódio, de violência, de falta de reconhecimento da dignidade é um problema permanente. Por quê? Porque uns procuram suprimir as formas de vida diferentes. Quem reparar bem para o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil vai perceber isso de uma maneira muito clara. Existem os inimigos Nesse contexto, normalmente os sociólogos distinguem hoje dois tipos de pluralismo. Um pluralismo a respeito das concepções da vida digna, quer dizer, a gente pode chamar isso talvez de pluralismo político e social. O que é a vida digna? Em que consiste? Qual é o projeto de sociedade que é capaz de realizar para os diferentes segmentos da população uma vida verdadeiramente digna? E o outro é uma questão mais delicada, sobretudo para as igrejas, de todos os tipos. Um problema muito difícil que eles têm dificuldade de enfrentar, que é aquilo que se chama, nós vamos falar isso depois, as identidades sociais específicas dos grupos diferentes, das maneiras de ser diferentes, distantes daquilo que era no passado, em relação a um bocado de coisa. Agora, para entender melhor a problemática da tolerância, a gente pode distinguir os níveis em que essa problemática se foi manifestando. A gente pode distinguir pelo menos três grandes esferas, ou três grandes campos que dizem respeito à tolerância na história da sociedade moderna. Por incrível que pareça, está voltando hoje um problema que marcou os primeiros momentos da sociedade moderna em relação à tolerância, que era o problema religioso. As sociedades modernas nasceram no tempo em que o cristianismo se dividiu. O tempo das
porque ele já sentia na pele, lá na Inglaterra, o peso enorme da briga entre católicos e anglicanos, no caso inglês, né? Isso levava a muitas mortes, etc. Bem, então ele começa a refletir, em primeiro lugar, a questão da religião. Então, o que é religião para ele? A religião é uma crença, e a crença vem de uma opção individual, que ninguém pode passar por cima dela. Então, querer impor a religião a uma pessoa é a coisa mais estúpida que possa acontecer, e logo, porque vai contra a própria estrutura da religião. A religião é o tipo daquela coisa que ninguém pode impor, sob qualquer maneira, porque é fruto de uma opção pessoal. Então, o tratamento da questão da tolerância fica restrita, no primeiro momento, à questão religiosa. E eu digo, hoje ela se tornou de novo certamente uma guerra, pelo menos entre nós, mas em outros países já assim. Querem impor a religião a países que não são ainda laicos, cujo Estado tem uma confissão religiosa específica. E impõe isso. Ninguém pode misturar isso. Então, mas, veja bem, como organização diz, olha, a gente tem que ser tolerante em relação à religião, mas tem duas exceções. Não, é uma guerra. Primeiro, gente não pode ser aceita em qualquer sociedade. Ateus. Porque eles não acreditam em Deus, eles ficam incapazes de fazer qualquer julgamento, qualquer ato na sociedade. E os católicos também não podem ser tolerados. Por quê? Porque eles têm um soberano fora do país. O soberano dos católicos é o Papa. Então, isso é uma destituição do governo inglês. Então, isso não pode ser. Agora, no momento seguinte, século XVIII, século XIX, nós vivemos propriamente aquilo em que as pessoas pensam quando falam de tolerância, quer dizer, o pluralismo da concepção do bem para a organização da sociedade. É isso que a gente pode chamar de pluralismo político. E aqui as discordâncias não são mais em relação à religião, são em relação à forma de organizar a convivência humana. Quais são as instituições fundamentais que uma nação deve ter? Quais são os valores que devem reger as pessoas e as instituições públicas? Isto é, agora o problema da tolerância não é mais na convivência entre religiões. O problema da tolerância é a convivência entre os próprios cidadãos. Como é que os cidadãos vão poder conviver na sociedade? Então se começou já na França, naquele momento, a discutir sobre aquilo que se chamou direito da consciência errada. Vamos dizer que existe uma consciência hegemônica, uma maneira de pensar a sociedade, as suas instituições, etc. Mas o sujeito tem direito de pensar o contrário. Isso é que se chamava, ainda com uma palavra meio difícil, a consciência errada. Isto é, a consciência que discorda do geral, discorda do que é comum. Então, depois se articulou o que em filosofia política se chamou, e ainda hoje se continua chamando, pelo menos nos Estados Unidos, é assim. Tanto é assim que até os brasileiros assumiram essa maneira de pensar, de dizer que, e isso é muito importante para a gente saber o que está acontecendo hoje, existe um liberalismo político e um liberalismo econômico. Então, em relação, por exemplo, ao discurso do presidente do Brasil na ONU, para inaugurar a sessão da ONU esse ano, os próprios brasileiros comentaram na televisão, com esse discurso, o Brasil abandonou o liberalismo. Evidentemente está se referindo ao liberalismo político. Claro que há relações, algumas relações entre os dois, mas é uma coisa muito diferenciada. Então nós vamos ver. Então,
o liberalismo político, que foi primeiro articulado pelo pensador inglês Stuart Mill, que diz o seguinte: ele parte da questão dos direitos, né? Os direitos são o elemento fundamental na constituição de uma vida política, de uma vida social. Então, os direitos que devem garantir uma vida livre. E por isso que, inevitavelmente, a sociedade moderna vai levantar o problema da tolerância. Que, isto é, o valor da diversidade, o direito de defesa de uma opinião individual frente à opinião pública majoritária. São direitos que ninguém pode negar aos indivíduos, vai dizer Stuart Mill. Então, a condição irrecusável para alcançar a vida livre são os direitos. Veja bem, olha lá, liberalismo político tem a ver com a defesa incondicional de direitos. Vocês já devem ter ouvido o nosso presidente dizer várias vezes: você quer trabalho? Então renuncia a seus direitos. Ou trabalho ou direito. Isso é liberalismo econômico. Para o liberalismo político, é questão de vida ou de morte, para uma convivência minimamente racional entre as pessoas, que haja reconhecimento de alguns direitos básicos que a sociedade tem a obrigação de garantir para todos. Por exemplo, a possibilidade de viver, a possibilidade de comer, satisfazer sua necessidade, ter educação, ter saúde. Então, essa é uma questão fundamental para o liberalismo político. Então, portanto, a referência aqui não é a referência do conflito entre posições religiosas. A referência aqui é o problema da coexistência de posições morais e políticas distintas. Então, o que a gente deve resolver é como é possível a convivência entre pessoas que têm posturas morais e políticas diferenciadas. E a ideia fundamental é que isso é possível se essa sociedade articula aquilo que são os direitos fundamentais do ser humano, sem o qual uma vida humana não pode ser considerada uma vida digna. Então só existe uma razão, bem, entre parênteses, o liberalismo político tem, portanto, essa ideia fundamental de que o ser humano é um ser digno e a dignidade cria direitos inalienáveis a toda e qualquer pessoa, independente do lugar que ela ocupa na sociedade. Agora, evidentemente que essa visão do liberalismo é muito estreita, porque tem uma visão muito estreita, individualista do ser humano. Isso é outra questão que desde Hegel se levantou e é justa, mas pelo menos o liberalismo político guardou essa ideia fundamental, que o liberalismo econômico não guarda. Porque para o liberalismo econômico, o único direito que é absoluto e fundamental na vida humana é o direito de propriedade. Nada mais é direito. Saúde, educação, etc. Nada justifica, por exemplo, cobrar impostos para garantir saúde e educação para todo mundo, porque isso é roubo. É fazer com que os parasitas que não trabalham direito possam viver à custa do meu dinheiro que trabalho bem. Então essas ideias são profundamente diferentes, porque normalmente aí no Brasil afora há uma confusão muito grande entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. Quer dizer, eu sempre digo, claro que há alguns momentos iguais, no sentido de dizer, ambos têm uma visão estritamente individualista do ser humano. Mas o liberalismo político ainda hoje, os grandes filósofos, por exemplo, norte-americanos, que recuperaram desde John Rawls essa teoria, eles são defensores incondicionais dos direitos fundamentais da pessoa. O que não é o caso do liberalismo econômico. O seu único direito é possuir, e ninguém pode agredir a posse. Por isso que, se eu sou dono de terra, eu tenho direito de atacar e matar para defender a minha posse, que a minha posse está acima de tudo. Isso são ideias muito diferentes, né? Então, o único direito que o Estado tem de intervir na vida dos seus membros é para evitar que ele atrapalhe a vida dos outros, que ele prejudique os outros. Isso
ser a única justificativa para a intervenção do Estado na vida dos cidadãos. Né? Ele só pode se intrometer na vida do cidadão para proteger os cidadãos. Então, nada mais. Aqui ele concorda com o liberalismo político, no sentido de dizer, ele não, o econômico, no sentido de dizer, você não tem direito de intervir na economia. Embora a gente possa dizer, meu filho, se não houver intervenção na vida da economia, a vida de milhões de pessoas desaparece. Porque não tem como aceder aos direitos fundamentais, inclusive esse de viver. Como nós vemos hoje, multidões do mundo inteiro morrendo de fome, morrendo literalmente, né? Figuras de sinais. Bem, então, nesse contexto de pensamento, a tolerância é fundamentada em dois conceitos fundamentais. Primeiro, a soberania do indivíduo. O indivíduo não é uma coisa jogada aí no mundo, ele é soberano, ele é autêntico, ele é autônomo. Uma ideia que depois Kant vai desenvolver plenamente. Né? Em segundo lugar, a diversidade dos seres humanos. Engraçado que, na Idade Média, Santo Tomás já defendia essa ideia, muito longe dessas ideias modernas da autonomia, no sentido de dizer o seguinte: o ser humano, cada ser humano, de certa maneira, manifesta Deus, mas Deus é tão rico que é importante a diversidade, porque são diferentes maneiras de apresentar Deus. Deus não se esgota em nenhum ser humano, por isso é bom ser diferente. Todo mundo fosse igual, era muito pouco de Deus que se dizia. Isso Santo Tomás em plena Idade Média. Né? Portanto, para Stuart Mill, pensador moderno, pensando, portanto, a partir da soberania do indivíduo e para a diversidade dos seres humanos, a tolerância é, em primeiro lugar, uma exigência moral. Sou moralmente obrigado a respeitar aquele que é diferente de mim. Todo mundo tem que ser a minha cópia fiel. Ele tem direito de ser como ele é. Bom, na filosofia política contemporânea, o liberalismo político, que hoje defendido sobretudo foi John Rawls, morreu, mas Warren, que está morto, ainda vive, é parte da ideia básica que nas sociedades democráticas contemporâneas não existe mais um conceito comum essencial de bem. É impossível, porque o conceito de bem depende das filosofias, e as filosofias são diferentes. Os filósofos não concordam todos com a mesma maneira de pensar o que é o bem. Então, como é que vocês resolvem esse problema? Criando conceitos mínimos que permitam a convivência minimamente adequada entre os seres humanos. Quer dizer, Rawls, que defendeu ardentemente essa ideia, diz: olha, todo mundo tem suas doutrinas abrangentes, isto é, sua concepção global de vida. Mas não vamos entrar, cada um tem direito de defender a sua, contanto que não ataque os princípios decididos como universais para toda a convivência humana. Então, existe uma característica permanente de uma cultura política, que é a tolerância. Numa sociedade democrática, uma sociedade, portanto, de instituições livres, que são criadas no sentido estritamente político, isto é, de acordos feitos para, ele faz isso uma espécie de construção hipotética, né, de uma comunidade que se reunia, e a pergunta era: o que você escolheria, essas pessoas não saberiam da sua própria situação de vida, e ele deve responder a pergunta: o que você considera absolutamente fundamental para que você, em qualquer situação, pudesse ainda ter a melhor vida possível. Então, chega à conclusão que há alguns princípios, dois fundamentalmente, que permitem a convivência dos cidadãos de acordo com as suas convicções. Então, ninguém mexe no direito dos seres humanos, tem que ter convicções diferentes, de ordem religiosa ou não. O importante é que tem uma ordem política baseada em princípios, titulados pelas pessoas, que possam, né, decidir como é que a vida deve acontecer. Né? Então, o Rio Grande diz: olha, isso é
Bem, então, nesse contexto, a questão fundamental do ponto de vista filosófico é como é que você vai justificar esses princípios que devem reger a sociedade, não é questão que eu vou trabalhar. O que é dito aqui é o seguinte: sem um consenso fundamental a respeito de alguns princípios básicos que devem reger a vida de todos, a nossa vida vira um inferno. Porque é briga de manhã e tarde de noite, dada as condições diferentes na sociedade moderna. Portanto, qual é o objetivo desse princípio? Garantir a todos os cidadãos as mesmas liberdades fundamentais, para além das suas convicções específicas. Esse é o problema. Que a ninguém seja eliminado do acesso aos direitos fundamentais, porque ele é católico, ou porque é mulher, ou porque é isso, porque é aquilo. Todos os cidadãos precisam ter acesso às mesmas liberdades fundamentais. Então, para além das discordâncias sobre o bem, sobre aquilo que é bom para a vida humana, os indivíduos, enquanto seres racionais, são portadores de uma razão comum, que a vida é reconhecer em outros, e, portanto, têm capacidades, em princípios semelhantes, de pensar, de julgar, de argumentar, são capazes de encontrar princípios mínimos e básicos que tornam a vida comum possível. Bem, esses autores diversos estavam no Brasil contemporâneo, talvez não cuidar. Porque é verdadeiramente assim. Todos têm a capacidade de argumentar. O que menos a gente vai experimentando hoje é argumento. Normalmente, o total das discussões é de xingamento. Muito mais razões apresentadas. Isso em função da situação que a gente se meteu. Então, em outras palavras, sem uma tolerância civil, quer dizer, uma tolerância do respeito às diferentes convicções, às diferentes maneiras de ser das pessoas, a respeito, e as divergências a respeito das questões últimas da vida, aquilo que realmente importa para cada um, sem a tolerância em relação a isso, isso é impossível. Uma sociedade ruim, porque faltam a ela os elementos indispensáveis de uma convivência verdadeiramente humana. Mas, se esses continuam sendo ainda os problemas fundamentais, ou seja, os problemas dos direitos, nós somos uma sociedade que ainda atingiu esse patamar. Nós temos hoje milhões de pessoas, e recentemente, de 2015 para cá, aumentando o número de pessoas que não têm as mínimas condições de vida. Aumentando o número de pobres. Milhões de pessoas nesses anos últimos voltaram à situação de pobreza, voltaram alguns à situação de miséria. Quer dizer, nós não estamos ainda nesse patamar. Por isso não tem sentido de dizer, como alguns autores que falam do que eu vou falar agora, que esses problemas já eram, já passaram. Nós temos novos problemas hoje. Temos novos problemas, mas se nós resolvemos nenhum só problemas, isso não significa que possa negar que esses problemas continuam no Brasil uma questão fundamentalíssima. Nós somos um país sem direitos. Não somos um país pobre, somos um país riquíssimo. Mas somos um país sem direitos. Um país fundamentalmente injusto. Agora, existe um outro tipo de questão que levanta o problema da tolerância. E esse é o mais delicado hoje. E eu acho que uma certa concepção de vida, hoje, dada por certas maneiras de interpretar o cristianismo, é que ainda está sustentando esse movimento. Porque se diz, ninguém entende o diabo estão fazendo essas reformas, mas aqui há um respeito à família, há um respeito aos valores fundamentais da família, e portanto esse homem é um homem bom e a gente deve aceitar. Bem, então, na filosofia política mais recente, se põe em primeiro plano, inclusive, quase substituindo aquela problemática dos direitos, que é a questão da existência de uma pluralidade do que se chama identidades sociais.
Por exemplo, o mais visível, aqui no Brasil, mais falado, é o problema da diversa maneira de entender a sexualidade humana e as suas formas concretas de efetivação. Esta é a questão que vai se pôr no centro de um pensamento político que se chama comunitarismo. Né? Autores como, por exemplo, Michael Sandel, Walter McIntyre, Bob Charlie Taylor, que citei antes, que diz o seguinte: a vida humana se efetiva sempre de formas diferenciadas, e isso acontece em primeiro lugar porque os seres humanos vivem em comunidades diferenciadas. Um japonês não é um alemão, um brasileiro não é um irlandês. Ou seja, os seres humanos vivem em comunidades que se gestam através de práticas sociais e tradições culturais comuns. Né? Estava contando hoje com os seminaristas que eu peguei uma pneumonia horrorosa, porque fui a uma cidadezinha lá na Alemanha onde eu tinha tido a primeira missa, e era no inverno, estava a 20 graus abaixo de zero, e o padre disse que o costume lá era dormir no frio completo. Eu disse: eu não posso, eu venho dos trópicos. Eu disse: isso é ignorância e intolerância cultural. Você tem que se adaptar aqui. Aí me obrigou a dormir a 20 graus abaixo de zero. Bem, o resultado foi o mais trágico possível, uma pneumonia gigantesca, porque eu aqui pé rachado no meio do norte, não tinha condições de dormir a 20 graus abaixo de zero no frio total. Bem, então esses comentaristas dizem: olha, se para além desses problemas de ordem biológica, todo mundo tem uma vida alicerçada, mesmo que ele não tenha consciência disso, numa determinada comunidade, que lhe deu uma maneira de ver as coisas, uma maneira de compreender a família, o papel do pai, da mãe, e etc. Então, dizem esses autores, esse liberalismo político, o liberalismo que nós falamos antes, dos direitos, é muito abstrato, porque ele não chega às situações concretas das vidas das pessoas. Então você tem que considerar como um elemento fundamental na vida as tradições e as culturas em que as pessoas estão inseridas. Se isso, você jamais vai compreender o ser humano. Há propostas diferenciadas dessa postura. Uma delas, muito importante, eu não vou ter condições de explicar por causa do tempo, vou só dizer algumas coisas, é exatamente esse pensador que eu disse antes, que é o Waltz. Para eles, há muitas formas de efetivar a tolerância nas sociedades plurais de hoje. Todas elas vinculadas não a princípios abstratos universalistas, como seriam aqueles dos direitos fundamentais do ser humano, etc., tudo liberal e político, mas princípios estão vinculados a circunstâncias históricas. No contexto do pluralismo societário, não está a nossa discussão outra saída. Estamos obrigados a ser tolerantes. E ser tolerante hoje significa ser tolerante em relação às culturas diferentes, em relação às tradições diferentes, né? Que vêm sendo transmitidas de geração em geração. Né? Então, evidentemente que o grande problema é como é que é uma confrontação civilizada com essas diferenças. Por exemplo, isso é às vezes muito forte nas próprias gerações, pais e filhos, por exemplo. Né? A gente recebe todo dia confrontos terríveis. Por exemplo, o pai que descobre que o filho é gay. E de repente entra na maior crise da sua existência. Como é possível? Como é que eu fui gerar um louco? Então, o problema é muito sério, muito difícil, mas ineliminável. Porque na complexificação das sociedades contemporâneas, esses problemas das identidades sociais emergiram de forma muito forte. E nós temos, inevitavelmente, de conviver com essas situações que há, de fato,
maneiras muito diferentes de encarar a vida, a família, a sociedade, os valores morais, etc. Bem, até agora eu praticamente me baseei nas ciências sociais e culturais. Mas agora vamos começar um outro tipo de reflexão, propriamente filosófica, eu diria normativa. Nos perguntar como é que nós nos posicionamos em relação a isso. Evidentemente que a primeira coisa para poder fazer essa reflexão, e isso já Aristóteles nos ensinava, é saber como é que a sociedade hoje está articulada. Quais são os problemas reais. Então ninguém nem entende. O grande problema, em primeiro lugar, é isso: as pessoas nem entendem do que se está tratando. Por exemplo, tem muita gente que hoje enche a boca de problema do gênero, essa ideologia miserável. Agora mesmo uma discussão na Assembleia Legislativa que a gente fica morrendo de vergonha, porque as pessoas nem sabem do que se trata. Ouvem por mensagens loucas, fake news, por coisa limitada, e começam a falar como se fosse, e tem gente que não sabe nem qual é a discussão. Então, nessas três esferas que nós trabalhamos aqui, a esfera dos conflitos entre as religiões, a esfera do problema da convivência política e a esfera das diferentes identidades sociais, se põe um problema fundamental. Como é que nós podemos legitimar a tolerância, para além de uma pura legitimação pragmática? Dizer assim, vamos encontrar aqui o jeito da gente viver, né? Para não morrer, para não se matar. Não, como é que a gente legitima? É possível legitimar a tolerância como um valor fundamental na vida humana e um valor sem o qual a democracia não pode existir? Será que é possível mesmo a convivência nossa em sociedades tão diferentes, em que as pessoas são tão diferentes, têm convicções tão diferentes? É possível até casar, porque pode ser que marido e mulher façam parte de duas culturas, de duas tradições, de duas convicções diferentes, de duas maneiras de ser. Como é possível isso? Pode-se falar aqui de que a tolerância é uma exigência ética fundamental para uma pessoa que vive numa situação histórica como a nossa? Olha, o que faz a ética como disciplina filosófica? Coisa muito simples. Ela procura refletir sobre os critérios que devem legitimar a ação humana. Aquilo que legitima, aquilo que justifica. Nós somos seres racionais. Quando agimos por motivos. O que a ética faz? Refletir sobre esses motivos, para saber a sua legitimidade racional. E, portanto, o ponto de partida, isso já Aristóteles já insistia muito fortemente, e o Miguel está agora dizendo que a hermenêutica volta a esse ponto de partida de Aristóteles. O ponto de partida de quem reflete sobre essas coisas é a própria vida histórica. É a própria vida em que as pessoas estão inseridas. O filósofo fica imaginando coisinhas aí, não sei de onde. Ele parte da vida, vê o que existe na vida concreta das pessoas, mas não para aí. O problema do filósofo é que ele se pergunta: isso que eu estou vendo se legitima? Tem validade? A partir de onde eu poderia ter princípios que validem ou invalidem aquilo que é feito, aquilo que é falado? Ou seja, como diz Aristóteles, toda a reflexão ética parte do ethos, isto é, da vida comunitária, das sociedades concretas em que as pessoas estão vivendo. O que faz a ética? Uma avaliação crítica. É isso que faz um filósofo. Ele vai refletir criticamente sobre aqueles valores fundamentais, etc. E é entre esses valores que está o problema da tolerância. Então ele vai perguntar sobre a validade dos princípios, sobre a legitimidade daquilo que está justificando a ação das pessoas no mundo. Portanto, o filósofo, enquanto ético, ele faz uma avaliação crítica das comunidades históricas concretas em que ele vive. Um filósofo ético hoje não pode ser igual a Aristóteles.
Pelo menos pelo ponto de partida, porque ele parte de situações, imagina a diferença. Se Aristóteles caísse aqui entre nós, ele cairia tudo. Porque coisas existentes que, meu Deus, onde é que eu fui parar? Né? Então, primeira coisa é que um filósofo, como um crente, não precisa ter medo de nada. Senão ele não vai nada. Ele tem que enfrentar os problemas como eles existem. Não adianta ficar inventando coisas para dizer que eles não existem. Existem. Os problemas são enormes, são radicais e a gente tem que pensar. Primeira coisa que se diz hoje a respeito de tolerância: é impossível legitimar a tolerância. Essa é uma objeção radical. Por quê? Que se diz? Não é possível legitimar qualquer moral, qualquer ética. Porque todas as convicções morais são historicamente relacionadas. Originam-se de contexto, no tal contexto é assim, no outro contexto é outro. Né? Em certas sociedades, há coisas que são aceitas, em outras são consideradas impensáveis. Então, não adianta. Os nossos códigos culturais seriam a raiz dos valores. Portanto, não há valor que se legitime diante da reflexão humana. O máximo que a gente pode fazer é chegar a certos consensos que são arbitrários. Não há verdade moral. Né? Por isso que há um pensador que foi depois considerado pelos nazistas como seu grande orientador filosófico, que é o Carl Schmitt, que diz que a única coisa que existe na ética, na vida, é a decisão. Eu decidi e eu vou agir de acordo com as minhas decisões. Eu sou ético na medida em que eu sou coerente com aquilo que eu decidi. Portanto, a decisão é tudo. Se eu decidir que eu posso matar qualquer um que pensa contra mim, está ético. Né? Então, não há nenhuma fundamentação de normas e valores. A única coisa que justifica um valor é a decisão que as pessoas tomam. Portanto, nós caímos no caos absoluto. Por outro lado, a tolerância pressupõe e exige a neutralidade do Estado frente às diferentes concepções de vida digna, numa sociedade plural. O Estado não pode determinar que as pessoas ajam assim ou assim. Por exemplo, só para dar um exemplozinho muito claro, há muitos cristãos hoje, seja evangélicos, seja católicos, que dizem o seguinte: o Brasil, do ponto de vista político, é uma sociedade laica. O Estado não tem religião, mas o povo tem. E o povo é cristão. Portanto, o cristianismo é que deve pautar as normas. E, portanto, as normas cristãs devem se tornar normas públicas, isto é, normas do Estado. Quer dizer, é uma maneira maravilhosa de você justificar uma volta à Idade Média. Então, vejam bem, então ocorre, quem diz assim, não adianta querer justificar a tolerância. Vale tudo que vale e acabou-se. Ocorre que não há só diferença, há antagonismo radical de posições. Não é só assim, quer dizer, eu sou diferente do outro. Não, ele pode ser uma pessoa que é radicalmente o oposto daquilo que eu sou. Claro, posições radicalmente opostas, normalmente estão em guerra, em briga, em insustentável, em ódio, etc. Né? Os diferentes modos de vida não podem ser buscados ao mesmo tempo. Quando eu digo, não existe direito, e o outro diz, direito é uma questão fundamental, isso não é coisa simplesmente que eu possa conviver sem mais. É impossível. Porque um diz assim, eu não toco em nada na economia, porque cada cidadão deve buscar suas estratégias. Pobre é aquele que é um safado, em primeiro lugar, porque fica defendendo direitos, querendo roubar o que eu tenho. E ele, na realidade, é alguém que é um fracassado na vida, que não soube encontrar os caminhos necessários para poder viver bem. Isso não é ideia minha, pelo amor de Deus. É a ideia de Ludwig von Mises, que é o grande teórico que está por trás do liberalismo econômico, né, que justifica o liberalismo assim, né, que o indivíduo tem o direito à propriedade, e quem é pobre é que errou nas estratégias para buscar a propriedade que lhe é devida. Bem, então, as posições são contrapostas. Não adianta dizer, se tolerância não é justificativa
justificados de nenhum modo, nós estamos condenados a viver na barbárie. Não tem outra saída. Porque há convicções diferentes, e as convicções muitas vezes são profundas, você não muda na base do ferro, nem na base de lei, e aí não é possível. Então nós vivemos hoje, dizem alguns filósofos, um paradoxo. Nunca a tolerância foi tão necessária e nunca ela foi considerada tão possível como ela é considerada hoje. Né? De modo que eu tenho um pensador inglês, que se chama Mendels, que diz assim: o pluralismo torna a tolerância ao mesmo tempo absolutamente necessária e inviável, porque não há critérios que possam justificar isso. Bem, a situação em que nós vivemos é uma situação que é difícil e tem um agravante, que é produzir resignação nas pessoas. Muitos dizem hoje, bom, não tem jeito mesmo, esse mundo não muda, o que eu posso fazer? Posso fazer o que eu acho que devo fazer e deixo lá os outros fazer o que quiserem e não interessa. Porque não tem jeito, nós não podemos legitimar nada. Eu não posso tomar posição em relação a nada. A modernidade achava que a razão humana era a fonte de onde poderia haver a legitimação de princípios morais. Mas o que é a razão? Não existe essa razão universal, como os gregos imaginavam que existia. O que existe são razões particulares, contextuais. Isto é, cada um, a grande tese dos assim ditos pós-modernos, não existe mais a grande narrativa que pretende dar uma visão global do mundo, uma visão integral da pessoa humana. Tudo isso já era. O que existe são pequenos relatos a respeito de situações muito concretas, etc. Então, o que é que passa hoje no nosso mundo em primeiro lugar? Primeiro plano, a diferença, a heterogeneidade, a fragmentação, a indeterminação do pensar. Quem é que ainda sabe o que é certo e o que é errado? Ninguém. Nem existe certo e errado, porque você não tem uma medida, aquele referido não tem nem certo nem errado. A verdade não resulta da razão, a verdade depende do poder, a verdade se estabelece pela força. Então, seja esse poder político, seja o poder midiático, que hoje o poder midiático está dando de cheio no poder político. Ele está fazendo as nossas cabeças, inclusive de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. Então, se liga aqui, dentro dessa situação, a história humana não tem meta nenhuma, a vida humana não tem sentido. Sentido é aquilo que eu estabeleço, não há um sentido objetivo. A vida é completamente contingente. Em última instância, a ética é a criação de cada um decide que é correto, que é errado. Não existe um único valor legítimo. Qualquer unidade última está sob suspeita. Essa é uma mentalidade hoje, certo? Muito próximo, muito difundida. Nós vivemos uma cultura pós-metafísica, dizem alguns filósofos. É uma cultura que prescinde da verdade, não há verdade. O máximo que nós podemos ligar é sobre justificação de isso ou daquilo, mas essas justificações todas são contingentes. Se eu encontrar argumentos para defender certas coisas hoje, pode ser que amanhã eu tenha surpresa que os argumentos não valem mais nada. Então, nós não queremos uma sociedade pós-metafísica e pós-religião ter qualquer critério. Numa situação da não-verdade, ou como se gosta de dizer aqui, da pós-verdade, não há. A tolerância é uma atitude adequada, no sentido de dizer que nada vale. E isso é a ideia que muita gente tem de tolerância. Tolerância quer dizer, bom, já que nada vale, eu tolero tudo. Quer dizer, eu não tenho critérios para decidir o que é certo e o que é errado. E só que o seu grupo pergunta. E tem algumas perguntas que a gente não pode dizer que decidir. Porque elas são dolorosas. Elas tratam de situações humanas terríveis.
capacidade fundamental que distingue os seres humanos dos outros seres vivos, a capacidade de se distanciar de todo fato, de perguntar sobre a validade daquilo que é fato. O fato não se legitima só pelo fato de existir. O fato que no Brasil até hoje os negros sejam considerados cidadãos de segunda categoria, claro que hoje mais sutilmente, ninguém diz assim abertamente, mas é uma sociedade racista, homofóbica e uma série de outros preconceitos. Por que existe? Se justifica? O cerne da questão da liberdade e sua efetivação na vida humana é o problema fundamental que está por trás do problema da tolerância e da democracia. Portanto, não são probleminhas, são problemas centrais e fundamentais. Nossa própria situação nos aponta para a necessidade de uma reflexão séria, radical, que, sem negar a riqueza das situações humanas específicas e diferentes, seja capaz de detectar o humano do ser humano, que diz respeito a gregos e troianos, porque diz respeito a todo e qualquer ser humano. Então, detectar o humano comum do ser humano que deve orientar nossa vida na sociedade pluralista, complexa e global em que nós vivemos. Ora, essa problemática implica filosoficamente muitos pressupostos, para ficar tranquilo que eu não vou levantá-los aqui. Então, o que está em jogo em última instância e em primeiro lugar nessa discussão? Uma concepção do que é o ser humano. O que é, afinal, o que somos nós? O que constitui o ser humano fundamentalmente? E aí, a gente, para poder enfrentar o problema da tolerância, tem minimamente que ter diante dos olhos como é que nós concebemos o ser humano, qual é o lugar do ser humano no universo e que tipo de dignidade compete a ele enquanto ser humano. Não é? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, inclusive recebendo os dados da vida concreta, das ciências, o filósofo recolhe todos esses dados e vai refletir e avaliar criticamente todos esses dados. E um primeiro dado fundamental que a gente descobre quando houve experiência da vida humana e a ciência a respeito disso é que o ser humano é um ser que é parte da natureza. Ele é um ser material e biológico. Ele tem uma configuração fundamental, uma maneira fundamental de ser, e nessa maneira fundamental de ser, o primeiro elemento é a sua corporalidade, pelo qual ele é alguém da natureza. Então, o comportamento humano, enquanto tal, nesse sentido, ele é, em primeiro lugar, explicável, material, biologicamente. Ele é sujeito a todas as leis físicas, químicas, biológicas, e aí já começa a grande vulnerabilidade do ser humano. É porque ele é um ser de natureza que ele pode passar fome, que ele pode morrer de fome, ele é vulnerável a doenças, a violências de todos os tipos. Mas o ser humano não se restringe a ser apenas isso. Ele é muito mais do que isso. Se a gente compara os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, já os antropólogos do início do século XX diziam que o ser humano se diferencia desses outros seres porque ele não tem um horizonte restrito de vida, né? O mundo do ser humano não tem limites. Por exemplo, a mosca tem o seu mundo. Às vezes uma coisa que um elefante acha maravilhoso, uma cobra diz, nem tudo. Não me interessa. Meus interesses são outros. E a mosca que adora certas coisas, certamente um gato. Se ele é inglês, que horror. Então, a vida não humana é restrita. O horizonte do ser humano é ilimitado. E há vários fenômenos, foi agora, já no século XIX, mostrava isso em vários fenômenos da vida humana. Um dos primeiros deles é a capacidade de perguntar, não pode perguntar sobre tudo.
né? E tem aquela idadezinha que é uma coisa terrível, né? Já que tem criança nessa idade, né? Para mim lá, quem é aquele homem? O que é que ele faz? Que não sei o quê. Depois de meia hora você está exausto. Mas é a racionalidade humana brotando. O ser humano, pelo perguntar, ele se distancia da realidade fática. E fica com a capacidade de levantar, quanto mais ele vai crescendo, sobre a validade de tudo, sobre o valor de tudo. Ele pode alargar cada vez mais o seu horizonte. E é essa dimensão da vida humana que desde os gregos se chama a dimensão espiritual do ser humano. Ser espírito significa, em primeiro lugar, isso. Ter um horizonte limitado de vida. Quer dizer, o ser humano, nesse sentido, é coextensivo com o todo do universo. E é por isso que ele é um ser livre. Porque ele não é preso a nada. Abre-se para ele uma grande tarefa, a tarefa de se construir como ser humano. Não tem quem substitua um ao outro. A gente pode ter muitas dependências, todos nós temos, né, em relação à pessoa, mas ninguém igual a ninguém. Se eu não me construir, eu estou perdido. Porque a tarefa de me construir a mim mesmo é intransferível. E é essa a tarefa fundamental, tanto no conhecimento como na liberdade. O ser humano, quando nasce, é apenas um ponto de interrogação. Ele se vai construir ou não. Ele se vai realizar ou fracassar, fundamentalmente. Né? Então, o ser humano só se compreende em distância com essa abertura ilimitada que caracteriza a sua dimensão espiritual. O lugar que ele ocupa no universo é por isso um lugar específico, que não significa aqui depender do tal do antropocentrismo moderno, que diz, porque o ser humano é o ser mais importante, mais digno do universo, ele pode engolir o resto do universo todo, e portanto destruir a natureza como ele quiser, tratar a natureza como se fosse simplesmente coisa e acabou-se. Antropocentrismo não, mas o ser humano tem um lugar especial porque ele é a referência. Tudo se refere a ele porque ele é aberto a tudo. E ele é aquele ser que é capaz de tentar entender e tentar exprimir a sua compreensão de toda e qualquer realidade. E é por isso que ele teve um lugar muito especial no universo. Bem, segunda coisa, a liberdade, tratei aqui apenas de longe dessa história, mas o ser humano é um ser, portanto, material, corpo orgânico, ser inteligente, ser que tem vontade e, portanto, chamada a liberdade. A liberdade é, em primeiro lugar, um processo de conquista. Nós somos livres como possibilidade. A liberdade é buscada. E a vida humana, verdadeiramente humana, é uma busca constante de conquistar-se como ser livre. Né? E diz um sociólogo francês hoje, muito amigo Fernando Henrique Cardoso, que é o Touraine, a afirmação da liberdade se exprime em nossa sociedade hoje, antes de tudo, pela resistência crescente ao poder social. A gente se anuncia hoje como ser livre porque nós não simplesmente baixamos a cabeça para qualquer coisa, qualquer poder social, qualquer personalidade, qualquer cultura. Contra todos esses poderes que constrangem mais os espíritos do que os corpos, nós temos sempre a possibilidade de perguntar qual é o valor de tudo isso, qual é a validade, qual é a medida a partir de onde nós podemos medir todas essas coisas. Enquanto pessoa, o ser humano é, em primeiro lugar, um ser singular. Ou seja, o ser humano é um paradoxo. Ele é ao mesmo tempo o ser mais aberto, que é aberto a tudo, e ao mesmo tempo o ser mais individual, mais singular. Ninguém pode estar no lugar dele. Ele é simplesmente insubstituível.
né? Nesse sentido que ele é um ser próprio, dono, em princípio, do seu ser, chamado a se possuir a si mesmo, e o seu processo de vida é positivo e interior, depende do mais profundo dele mesmo. Então, a obrigação de defender o ser inteligente, portador de vontade e de liberdade, é uma obrigação primeira, fundamental de cada um de nós. Enquanto pessoa ser inteligente e livre, o ser humano é portador de direitos inalienáveis, que são vinculados à sua própria constituição de ser. Os direitos fundamentais não são vontades de simplesmente certas pessoas. Eles são justificados nas constituições que nós conhecemos, quando eles são positivados em Constituição, a partir da própria constituição do ser humano. O que o ser humano é? Isto é, o fundamento dos direitos inalienáveis é o próprio ser humano. É ele mesmo na sua constituição ontológica, que é o fundamento dos direitos. Então, e mais os direitos são ao mesmo tempo universais, são os direitos que justificam o igualitarismo fundamental, que é a base da democracia. A democracia só existe aí onde todos os seres humanos são considerados verdadeiramente iguais. O brasileiro não aceita isso, né? Vocês conhecem uma história famosa, eu sempre conto nessa oportunidade, para mostrar como nós estamos longe do ponto de vista cultural do regime democrático. Dizem que o ACM, no aeroporto de Salvador, não tinha ainda essa história de prioridade, né, especial acima de 80, prioridade por lei, acima de 60, e não sei o que, isso aqui. Aí o ACM passou na frente de todo mundo e foi lá fazer o check-in. Tinha uma moça, uma senhora, uma filha, e disse: "Bem, com licença, eu estou, essa é a minha vez." Ele virou para ela e disse: "A senhora sabe com quem está falando?" Ela disse: "Sei, com um cidadão brasileiro igualzinho a mim." Esta mulher não dá nada, porque ela rompeu aqui uma tradição de desigualdade cultural que é introjetada na nossa vida. Nós somos desiguais com a natureza, nós não somos desiguais, nós somos iguais. Essa é a base do regime democrático. Então, os direitos são vinculados à própria estrutura do ser humano, não são doações de algumas pessoas boazinhas, não. Então, isso é o fundamento da igualdade essencial de todos os seres humanos. E é um negócio tão grave que há uns anos atrás eu estava numa reunião de teólogos católicos e evangélicos. E um teólogo disse assim: "Eu vou pedir em primeiro lugar que tome a palavra o Leonardo Boff, porque é o mais digno entre nós." E eu fui obrigado a dizer: "Com licença, não existe hierarquia de dignidade. Ele pode ser mais sabido, pode ser mais enrolão, pode ser mais o que for, mas mais digno não é só nenhuma coisa." Você veja, teólogos católicos e evangélicos, na maior naturalidade, admitem uma hierarquia de dignidade. O que é o peso de uma cultura? É fogo, gente. Não vai haver democracia nesse país com facilidade. Nossas bases culturais se contrapõem a isso. Então, todos são iguais enquanto seres inteligentes e livres, enquanto tais devem ser tratados de acordo com essa dignidade ontológica fundamental. Não pode, portanto, haver uma hierarquia de dignidade entre os seres humanos. Todas as pessoas são iguais em tudo. Mas tem um problema muito engraçado comigo também. O moço foi meu filho lá em Roma, sabe disso, que todos os anos o Papa, em dia 2 de fevereiro, chamava um degrauzinho para subir até o Papa. Eu fiquei tão emocionado que caiu no degrau. Tem uma foto, tem lá o Libante, bem perto do Papa, lá embaixo, que é a expressão física de uma ideia que, no fundo, justifica autoritarismo, totalitarismo, etc. A religião não pode passar por cima dessa verdade. Nas igrejas não pode haver hierarquia
E a função específica é a referência formal ou institucionalização dos deveres e direitos que todos os membros da comunidade política, enquanto seres humanos vivos, têm que cumprir. A Constituição deve ser a institucionalização dos direitos. Agora, claro, veja bem, os direitos são, por um lado, um princípio universal, mas esse princípio universal ele se efetiva diferentemente Dessas situações históricas. por isso, acho que nem sempre tem consciência ou tem condições culturais para reconhecer certos direitos. Por exemplo, hoje há todo um movimento em relação ao direito das mulheres, ou direitos do LGBT. Na modernidade, ninguém tinha consciência disso. Mas hoje, tem. Nós chegamos a uma situação tal que nós já percebemos que mulher não é vista como categoria nova. Então, os direitos, portanto, são principalmente universais e históricos, porque eles se realizam historicamente e, por isso, né, são, primeiramente, perseguidos aos poucos e depois efetivados aos poucos. E por isso é uma grande luta, porque nem tudo aquilo que a gente imagina ser direito. Realmente é direito. Então, por exemplo, o filósofo argentino, do México, Miguel Dussel, ele nomeia, por exemplo, alguns direitos que no nosso mundo, na situação atual do mundo, emergiram como sendo candidatos a serem considerados direitos fundamentais. Por exemplo, direito da natureza. Tem gente, filósofo ainda no Brasil, que não admite nem a expressão. Não pode se falar de direito, não. A natureza não tem direito nenhum. Olha, nós vimos que a natureza, se ela não tivesse ser nenhum, ela não tinha direito nenhum. Se os direitos radicam no ser, a natureza tem uma maneira de ser. E, enquanto tal, ela é. Segundo, por exemplo, os direitos da mulher, dos homossexuais, das raças não brancas, dos marginalizados, dos excluídos, dos países e povos da periferia, Dos migrantes. das vítimas da globalização. Então, claro que o direito, antes de ser positivado em leis, ele é algo que depende da própria Constituição do ser humano. Isso é o que se chama, por exemplo, na linguagem de Habermas, direito pré-positivo. Para dizer que ele é uma norma que antecede as próprias leis. Só que, evidentemente, há sempre uma tensão entre direitos fundamentais e leis. Porque as leis podem não traduzir direitos. Por exemplo, já houve tempo que nos Estados Unidos, um preto podia entrar no ônibus branco. Na África do Sul, o negro podia urinar na mesma privada do branco. Quer dizer, que negócio doido. A gente às vezes pergunta assim, mas o ser humano, Leonardo Boff gosta sempre de dizer que o senhor não é. ele é sábio e demente. Porque há coisas que são demências. Pode-se imaginar que deve haver dinheiro para branco e dinheiro para preto. É um negócio de louco. Pela consciência que nós temos hoje. Eu quero dizer que os direitos são ao mesmo tempo não históricos E ao mesmo tempo históricos. Históricos pela consciência e históricos pela efetivação. Porque eles vão crescendo. Portanto, algo estabelecido uma vez na frente. A humanidade pode avançar na consciência. E o que nós estamos vivendo hoje é um esforço enorme de avançar nessa consciência. Então, isso constitui. E ainda é preciso notar que há muitas pessoas no mundo, como dizem os espanhóis, são pessoas los
aceita significa reconhecimento das diferenças, da diversidade, mas não qualquer coisa. Bom, eu não sei se ainda posso, eu acho que é outra coisa. Todos os amigos. Tem água. Não é só água, eu estou vendo. Não, pode ir. Você tá. É porque eu estou gravando aqui. As pessoas vieram para ouvir o raciocínio todo. Mais uma hora. Então, um pouquinho ainda rápido sobre a questão da liberdade e da diferença para além do liberalismo político. A questão específica do nosso tempo, o problema das identidades sociais. Bem, então, nós vimos que a história humana pode ser considerada um campo de luta pela efetivação de direitos. E nunca essa questão foi tão fundamental como no Brasil de hoje. Nós estamos tendo desmonte sistemático de direitos conquistados. Então, a questão da dignidade humana e dos direitos se torna um problema político central nos nossos dias. A conquista da humanidade do ser humano passa pela conjugação de igualdade e liberdade. E enquanto tarefa histórica, significa o enfrentamento de todo tipo de desigualdade. Desigualdades que, no nosso caso, estão crescendo escandalosamente. Então, a liberdade encontra o seu grau supremo quando o homem se conquista como sujeito dentro de uma sociedade que tem instituições que garantem seus direitos. O direito efetivado significa superar qualquer tipo de coisificação da vida humana. Essa é a questão fundamental. Porque negação de direitos significa tratar o ser humano como coisa, como objeto. Então isso significa, em primeiro lugar, nós temos que superar nossos pontos de vista puramente particularistas e compreender que a construção da vida coletiva baseada em direitos é a tarefa fundamental da vida humana. A construção daquilo que a gente poderia chamar de uma sociabilidade simétrica. Não é uma sociabilidade onde haja diferenças, mas diferenças que não toquem na dignidade fundamental do ser humano. Que seja uma síntese entre a identidade, todos são considerados dignos, e ao mesmo tempo a diferença. Todos sejam reconhecidos nas diferenças que não destroem a igualdade básica. Portanto, há aqui uma espécie de síntese oposta, em homenagem ao Francisco José, porque isso é hegeliano. Hegel diz: universalidade e particularidade não são coisas completamente dicotômicas. Portanto, liberalismo político e comunitarismo não tem que ser necessariamente contrapostos radicalmente. Por quê? Os direitos universais se concretizam particularmente, isto é, dentro de situações históricas específicas. E o direito, enquanto universal, é a fonte da crítica, é em função da defesa dos direitos universais que nós podemos criticar as diversas situações históricas. Quer dizer, e a insistência no puro particular, na pura diferença, pode criar guetos e intolerâncias. Portanto, a gente tem que celebrar a um ponto de vista universal. Mas, também o relativismo universal é insustentável, porque esse sim tornaria perfeitamente aceitável e palatável a aceitação das coisas que violam a dignidade do ser humano. Bem, então, nós temos que considerar que o problema dos direitos tem dois níveis, e isso é que a filosofia política contemporânea nos ajuda a avançar. Tem um nível básico dos direitos fundamentais e tem aquele outro nível do respeito à maneira própria de ser. Os orientais são diferentes de nós, eles têm que ser iguais a nós, ou dentro do nosso mundo, aqui no Brasil. Os índios, por exemplo, não tem a mesma. Naturalmente eles são bombardeados com a nossa cultura.
terminam engolindo. Mas eles têm as suas tradições, sua maneira de ser, né? E o Papa agora, nesse símbolo que vai acontecer daqui a pouco, ele diz que a questão fundamental é o diálogo com as tradições e as culturas diferentes. Reconhecer na diferença valores. Né? Não é porque é melhor ocidental que não vale. Não valeria se fosse contra a dignidade do ser humano. Né? Mas é claro que isso existe. Né? Uma vez que me deparei num curso em São Paulo com um caso terrível, uma índia aimara da Bolívia, que veio para fazer tratamento em São Paulo e teve uma criança que nasceu com defeito físico. O médico explicou que não era problema, que depois de fazer uma cirurgia, se regulava, né? Quando ele voltou, ela tinha sufocado a criança. E justificou pela sua maneira de ser, pela nossa tribo, quem nasce com defeito não tem direito de viver. Bom, aí eu não posso dizer como. Bom, na minha cultura é assim. Portanto, eu posso matar um ser humano por causa do defeito físico, porque na minha cultura é assim. Os valores culturais também são objeto de crítica, objeto de reflexão crítica. Né? Então, você veja, e a Adela Cortina, uma filósofa espanhola, gente muito boa, lá na professora de Valência, ela diz o seguinte: a gente tem que conservar o melhor do universalismo e da sensibilidade diante do diferente, e ser capaz de construir um terceiro, que seja ao mesmo tempo garantidor do universal e respeitador da diferença. Essa é a tarefa histórica diante de que nós estamos. E isso ajudaria muito se a gente tivesse muita tolerância para compreender uma série de questões. Então, é preciso que a gente ponha na cabeça o seguinte: não existe forma humana de vida que esgote as possibilidades e potencialidades do ser humano. Ninguém é absoluto, nenhuma cultura é absoluta, no sentido que esgotou. A gente tem que sempre deixar em aberto a possibilidade de valores possíveis, maneiras de ser possíveis, que são diferentes das nossas, mas que são também igualmente válidas. Né? Então, e elas são, inclusive, essas diferentes formas, manifestação da grandeza do ser humano, e enquanto tais devem ser respeitadas. Daí a exigência de tolerância, em princípio, frente às diferenças, pois nelas está em jogo o quê? A conquista da identidade de indivíduos e culturas. Nas sociedades contemporâneas, essas diferenças se constituem a partir, por exemplo, de grupos étnicos, religiosos, políticos, frente de inúmeros conflitos entre grupos sociais e nações, o que se revela de forma mais clara na crise que eclodiu em vários países a respeito do tratamento das minorias étnicas e religiosas. E há sociedades que têm conflitos mesmo que chegam à justiça. Por exemplo, diante do problema da castração das mulheres por certos grupos muçulmanos. Os tribunais na Europa já receberam vários casos, porque aí é o tipo da coisa que vocês dizem: porque na nossa cultura é assim. Eu não sou obrigado, como disse uma vez um muçulmano desse juízo, a seguir essa ideia de direito humano, que isso é uma invenção dos ocidentais na modernidade. O que tem a ver com a minha cultura? Bom, não se resolve o problema dessa maneira. Né? Então, a gente deve ser, portanto, capaz de balançar entre o universal, que não pode ser negado, e as formas concretas de viver que podem realizar ou não esse universal. Então, hoje, por causa desses problemas novos, vamos chamados de culturais, se exigiu uma redefinição da ideia de tolerância. Então, se fala hoje, além de tolerância política, de tolerância social e tolerância cultural. Passa agora para o primeiro plano a convivência numa sociedade pluralista e democrática de diferentes culturas e valores. Ele fala aqui de reconhecimento universal da identidade singular das pessoas. Isto é, da condição de ser distinto, o que implica que não discriminar é tratar diferentemente os diferentes.
Se as suas diferenças não são contra a pessoa, a dignidade da pessoa, eles merecem ser tolerados, ela merece. Já que as diferenças são momentos constitutivos do processo de conquista do ser humano, nós temos que falar hoje em direito às diferenças. Não só direitos fundamentais, civis, políticos, econômicos, etc., mas direitos à diferença. O que não significa que todas as diferenças sejam igualmente portadoras de dignidade, pois há diferenças que não devem ser respeitadas, não devem ser rejeitadas. Por exemplo, a diferença entre os bilionários e os miseráveis. Essa diferença não pode ser assim. Tá? Aqui está o critério de avaliação. Fundamento de uma convivência pacífica entre os diferentes nas sociedades pluralistas. Toda diferença compatível com a dignidade fundamental do ser humano